Oi, pessoal. Bom, essa é a nossa. Vamos dar hoje uma aula de literatura. A gente vai falar da primeira escola literária, que chama Trovadorismo. E antes de falar da escola literária, a gente vai falar um pouco o que é isso, né? Afinal de contas, eu vou escrever aqui o que é escola literária. Vou dar uma notícia, talvez um pouco triste para alguns de vocês, que na verdade a escola literária, assim, não existe exatamente, né? Não sei se vocês sabem, mas não existe um lugar em que as pessoas fossem aprender nesse sentido. Não é isso. Escola literária é um conceito, não é um lugar, tá bom? E na verdade é um conceito que ela foi criada para didática, né? A gente criou ela para poder ensinar a literatura. O que que acontece? A literatura é um tipo de arte e a gente sabe que a arte, ela reflete o modo como as pessoas pensam no mundo, o modo como as pessoas concebem o mundo. O que isso quer dizer é que o contexto histórico, o contexto social, a vida da pessoa, ela tem muita influência na produção artística. Eu não estou dizendo que a produção artística ela é determinada pelo contexto histórico, eu estou dizendo que ela é influenciada. Isso é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que ela nasceu no meio da guerra, cresceu no meio da guerra, não quer dizer que sempre que ela for escrever, se ela for escrever, ela vai ter que falar de guerra. Não, ela pode falar de uma outra coisa, mas o modo como ela vê o mundo, o modo como ela concebe o mundo, ele está marcado por esse mundo de guerra. É um modo diferente de nós. Por exemplo, com a questão da tecnologia. A gente tem uma concepção de mundo, um modo de agir, um modo de pensar muito diferente dos nossos avós e bisavós, porque eles viveram em outra época. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é que o modo como a gente sempre vai conceber o mundo, ele é muito influenciado pelo nosso contexto histórico, pelo nosso contexto social, e isso sempre vai aparecer na arte, seja na literatura, seja nas artes plásticas, sempre vai estar ali presente, tá bom? Não como determinante, mas como influenciador. E, de novo, por que a gente faz essa divisão didática, né? Essa divisão é uma divisão histórica, porque olhando para o passado, a gente tem várias produções artísticas, e as pessoas pensaram, poxa, mas como a gente vai estudar, né? São muitos tipos. E considerando essa influência do contexto histórico, eles pensaram, bom, vamos separar assim, né? A gente separa por épocas. Então, nessa época aconteceu isso, naquela época aconteceu aquilo, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que escola literária é um conceito e é um conceito didático. Por que eu estou enfatizando que é um conceito didático? Porque também não existiu assim, as pessoas estavam lá e de repente elas se reúnem e falam, bom, galera, é o seguinte, nesse século aqui a gente só pode falar disso. E todo mundo nos seus textos tem que usar essas 10 características aqui, tá bom? Então você tem que falar disso, 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 disso e desta forma. Isso não existe. É claro que em alguns momentos da história, alguns movimentos, as pessoas sim se reúnem e falam, vamos fazer um movimento diferente. Por exemplo, no modernismo. No modernismo, as pessoas se reuniram, alguns artistas se reuniram e falaram, vamos falar disso aqui? Vamos romper com a tradição? Isso a gente vai ver lá na frente quando a gente vê o que é o modernismo. Mas existiu isso, porém, na maioria dos casos, não acontece isso, tá bom? Na maioria dos casos, o que acontece é simplesmente, naturalmente, as pessoas falam de coisas, elas vão falando, vão escrevendo, às vezes o tema é muito parecido. Por que o tema é muito parecido se elas não sentam para decidir o tema? Por causa dessa influência que eu tô falando, essa influência do contexto histórico, essa influência do modo de pensar. Por exemplo, hoje em dia, a gente vê muito texto, muita produção artística que tem a ver com feminismo. Por acaso alguém sentou e falou assim, ah, galera, agora a gente só pode falar disso? Não, claro que não. Mas é um assunto que está em alta, é um assunto que está ganhando força, tem manifestações sociais que estão ganhando força, várias implicâncias. Então, é natural que as pessoas resolvam falar sobre esse assunto, não porque elas sentaram numa reunião e decidiram exatamente agora todo mundo no mundo tem que pensar sobre isso, mas porque uma pessoa pensa, outra fala, bom, nossa, é interessante, também quero falar sobre isso, nossa, olha esse texto, olha essa propaganda, olha esse... E a coisa vai ganhando força, tá bom? Então, é natural que alguns temas prevaleçam em alguns períodos. E isso é a escola literária. A gente vai olhar para o passado e vai ver as coisas que predominaram. Vai ver, por exemplo, os elementos, as ideias e os pensamentos que predominaram, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, como escola literária, o que a gente pode entender? Por exemplo, um conjunto do quê, Giane? Um conjunto de elementos mesmo literários, né? Que tipo de elemento que tinha, né? Tem épocas que ainda não existem livros, tem época que predomina a poesia, época que predomina a prosa, época... Quer ver um exemplo de elemento? A metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem. Durante um período de ditadura, a gente tem muita metáfora. Por quê? Será que é porque todo mundo falou, ah, vamos escrever em metáfora? Não, é porque num período de ditadura, geralmente você tem a censura. Isso quer dizer que as pessoas, elas não podem falar abertamente o que elas pensam, né? Elas até podem tentar falar, mas elas vão ser censuradas. O que é isso? Elas vão ser impedidas. Então, se você escreve um livro lá que
o governo não concorda, né, com ideias contra o governo vai falar, não, 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 isso não vai poder ser publicado, eu não quero pessoas lendo esse tipo de coisa, porque eu não quero que as pessoas percebam isso, então eu vou te censurar. Então, um recurso muito utilizado era a metáfora, porque a metáfora ela diz sem dizer, né, ela não diz literalmente. Então, por exemplo, o Raul Seixas, ele fez aquela música lá, a Mosca na Sopa. Por que que ele fez? Porque ele acha que ele era uma mosca? Não, né, ele fez porque ele queria falar, olha, eu vou incomodar o governo igual a mosca incomoda. E quando ele publicou a música, todo mundo entendeu o que ele estava falando. Só que ele não estava dizendo, olha, governo, eu tô aqui protestando. Ele estava dizendo, eu sou a mosca na sua sopa. Então, esses elementos, eles predominam, não é por acaso, né? Não é, as pessoas não decidem, agora a gente só escreve metáfora, mas tem a ver aí com o contexto que elas estão vivendo, tá bom? Então, é um conjunto de elementos, um conjunto também de ideias, um conjunto de assunto, um conjunto de temas, um conjunto de pensamentos, tá bom? Então, por isso que normalmente quando a gente estuda literatura, a gente vai estudar também o contexto histórico, não vai ser uma aula de história, mas a gente sempre vai citar qual é o contexto para a gente saber, né? Então, o que, que seria natural, né? Como eu disse, quando a gente vê um texto com muita metáfora, a gente pensa, será que era um texto numa época de censura? Então, a gente consegue depreender a partir de algumas características, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente entender que essas características, elas predominam, tá bom? São características que predominam, que prevalecem em uma determinada época. Não são características, a pessoa não era obrigada a escrever. Opa! A pessoa não era obrigada a escrever sobre isso. Por que, que também a gente precisa pensar isso? Por que, que é importante? Para você entender que quando a gente vai falar de uma escola literária, a gente vai provavelmente, né, levantar alguns elementos que existiam, e é importante você entender que não existiram só esses elementos naquela época, existiram outros. Mas, Jane, por que, que a gente não estuda, então? Porque a gente não pode estudar tudo na vida, né? Tem coisa que a gente nem sabe que existiu, porque a coisa acabou naquele momento mesmo, não teve uma, sei lá, não foi registrado num livro e você não consegue saber. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai elencar aqui elementos que, olhando para o passado, a gente vê que prevaleceu. Então, quando eu falar no trovadorismo, as características eram essa, pode ser que naquela época outras pessoas escreviam de outras formas. Só que, sei lá, uma pessoa só escreveu daquela forma, aquilo não é considerado o que predominou, tá entendendo? E a gente vai estudar aqui o que predominou. Esse conjunto de elementos, ideias e pensamentos que predominam. É também interessante a gente entender esse conceito para a gente perceber que entre as escolas literárias, vocês vão ver que a gente vai sempre colocar uma data, né? Essa escola foi de tal século a tal século, começou em tal ano e terminou em tal ano. E não é bem assim, né? Como eu estou dizendo para vocês que é uma coisa um pouco mais natural do que parece às vezes, a transição entre uma escola e outra é gradual. Você tem uma transição gradual. O que que isso quer dizer? Que às vezes você tem um movimento com umas características e o próximo movimento, algumas pessoas continuam fazendo essa característica, por exemplo, lá no romantismo. As pessoas usavam algumas características, né, falavam sobre determinadas coisas e chegou um grupo de pessoas que começou a não concordar mais e naturalmente começaram a escrever de outra forma. Quando eles escrevem de outra forma, até que essa outra forma seja a forma predominante, vigore, você tem um momento em que as duas formas estão sendo escritas. Da mesma forma que a mesma pessoa, o mesmo autor, ele pode transitar entre as escolas literárias, claro que entre escolas próximas, né? Não tem como uma pessoa estar no trovadorismo, que é lá no século XII, e estar ao mesmo tempo no modernismo, que é no século XIX, século XX, não tem como, né? Então, o que que acontece? Quando as escolas são próximas, é natural que às vezes a pessoa ela escreva de um jeito e depois de outro, porque ela está testando, por exemplo, o Olavo Bilac. O Olavo Bilac é um poeta muito famoso, e ele é conhecido como parnasianista. Só que quando a gente olha para alguns textos dele, você fala, bom, mas isso aqui não é parnasiano de jeito nenhum, não tem característica de parnasiano, aí você fica meio louco, você fica, ai meu Deus, será que eu não aprendi direito? Não, pode ficar calmo, você aprendeu direito, é só que na mesma época, muito próximo ali, tinha uma outra escola, um outro movimento literário que chamava simbolismo. Então é natural que a pessoa, ela testa, né, porque como eu disse, não existiu lá naquela época o nome exatamente, então a pessoa, ela vai testando, ela escreve um texto, aí daqui a pouco passa uns 10 anos, ela amadurece e fala, ai meu Deus, aquela porcaria que eu escrevi, eu não gostei não, quero escrever de outro jeito agora. Igual vocês, né, vocês, eu acho que amadurecem, né, então vocês, sei lá, escrevem diário quando são crianças, escrevem blogs depois que crescem, o assunto muda, o assunto é diferente, o pensamento é diferente, as estruturas que vocês têm são diferentes, então é natural que um autor não vá sempre se encaixar, né, ser classificado só em uma. Isso não é um problema, tá bom, gente? De novo, como é que a gente vai considerar o autor alguma coisa? A gente vai considerar o que predominou na obra dele. Então, por exemplo, quando eu digo Machado de Assis é realista, não é porque ele escreveu só obras realistas, ele escreveu obras românticas também, mas é porque a obra maior dele, a obra considerada melhor dele, foi a obra realista. Então, como foi o que considerado que ele fez melhor, isso é uma opinião, né? Mas dizem que ele fez melhor a obra realista e ele fez mais a obra realista, então a gente considera ele realista.
mas sem ignorar que ele teve também outras produções, tudo bem? Então, a importância da transição gradual, não é estanque, né? Acabou uma hoje, opa, agora não vamos mais falar disso, vamos falar só de outra coisa. Não é bem assim. Então, esse conceito de escola literária como um estilo, como um movimento, tá bom? Um estilo, um movimento, uma corrente de pensamento. Muito legal?